a guerra cambial. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor José Luiz Ureiro, da Universidade de Brasília, UNB. Participa da entrevista o jornalista Davi Meric. Professor, nessa reunião prévia da reunião de cúpula do G20, foram acertadas algumas mudanças no Fundo Monetário Internacional. Então, o que ficou previsto é que, dentro do fundo, os 10 países com direito a voto ficam sendo Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália e os BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia e China. O que é que isso muda em torno da operacionalidade e da importância do FMI para o mundo e do contexto das nações? O que é que isso muda? Bom, na prática não muda muita coisa. Os Estados Unidos e os países europeus ainda têm a maioria dos votos, né? Agora, significa que Brasil, China, Rússia, etc., vão poder opinar com um pouco mais de força em questões relacionadas a pacotes de salvamento de países em crise, etc., né? Mas eu vejo a participação... O presidente do fundo diz que essa é a mais importante histórica, em toda a história do fundo, é a mais importante alteração. Claro, foi a primeira. Foi a primeira. E não será numa floresta canadense. Foi a primeira. Claro, imagina. Claro, foi a mais importante porque foi a primeira. Entendeu? Não teve, para você ver como é que o poder deles estava consolidado. Né? Ou seja, foi a primeira vez que eles realmente tiveram que fazer algum tipo de concessão. Mas, assim, eu não vejo isso como muito importante. Não é sinal de que a hegemonia americana está indo pelo ralo, está se dissolvendo de alguma forma? Não, isso sem dúvida é sinal de que nós temos hoje, além da crise econômica, da guerra cambial, etc., a gente tem uma crise de hegemonia, né? E é por isso que eu não acredito em acordos via G20. Né? Você chegar a 20 países coordenarem as suas decisões de política econômica em prol de um sistema que seja melhor para todos, sem ter alguém que, no duro, diga o caminho é este, vamos seguir, e vai todo mundo atrás, eu acho... E qual é o caminho? Se o G20, que seria o que está estruturado para resolver isso, não dá conta, qual seria o caminho que a gente teria para resolver? Eu acho que a gente teria que voltar a um sistema como o de Bretton Woods. Mas o problema é que, para voltar a um sistema como o de Bretton Woods, nós temos que ter uma potência hegemônica. E nós não temos uma potência hegemônica. Esse é o dilema... Sim, aí como a gente fica numa situação dessa? Continuamos em crise. Na guerra cambial. Vamos continuar na guerra cambial, que pode, e eventualmente, desaguar em alguma outra coisa mais grave. Nos últimos 5 meses, o real... Vamos voltar alguns números aqui. Nos últimos 5 meses, o real se valorizou 7,6% frente ao dólar norte-americano. O peso chileno, 11,5%. O euro, 12,8%. A libra esterlina, 10,2%. O iene japonês, 14%. Com as discussões no G20 e a busca de proteção dos emergentes, o que muda nessa trajetória de valorização das moedas locais frente ao dólar? Olha, eu acho que, por enquanto, é uma estratégia do tipo salve-se quem puder, tá? Ou seja, vai continuar havendo, a médio prazo, uma tendência de desvalorização do dólar frente às outras moedas, resultado da emissão monetária americana, né? E aí cada país vai ter que adotar a sua própria saída. A China atrelou a sua moeda ao dólar, o que significa dizer o seguinte: se o dólar se desvalorizar frente às outras moedas, a moeda chinesa se desvaloriza junto. Então não tem problema nenhum. Eles resolveram, o problema deles, né? A pergunta que eu acho que é importante para ser feita no caso brasileiro e qual é a saída brasileira? Né? Ficar contando de que nós vamos participar do G20 e o G20 vai resolver, eu acho muito difícil. Eu acho que realmente a coisa tem que ficar muito pior para realmente os países... Pelo lado da tributação, como foi feito com o IOF, passando para 2%, 4% e agora 6%. Isso é uma alternativa, não é a que eu prefiro. Não, resolve? Não desse jeito, por uma simples razão. Se você quer implantar controle de capitais, né, ou você faz ou você não faz. Tá? Soluções intermediárias não funcionam. Né? Então, por exemplo, a questão do IOF, do jeito que ele foi feito, deixa muitos buracos. Então, por exemplo, você colocou IOF em cima dos investimentos de renda fixa, mas não sobre os de renda variável. Pelo menos não aumentou a alíquota sobre os de renda variável. Bom, o que o pessoal do mercado financeiro deve estar bolando neste momento, agora? Uma maneira de burlar esse negócio. Eles são extremamente criativos, o sistema financeiro brasileiro é extremamente desenvolvido e esse pessoal tem um enorme interesse nesse tipo de coisa que ganha muito dinheiro.
Então, o que eles devem estar pensando? Como é que vão burlar? Pode ter certeza de que daqui a uns 2 meses, ou menos antes disso, já descobrir uma maneira e esse controle terá perdido a sua eficácia. Qual seria o caminho melhor? Bom, eu acho que a gente tem que... Falei controle de capitais, como totalmente. Não, ou controla ou não controla. Quero controlar o ingresso de capitais. Então você tem que fazer um controle abrangente. Que seria como? Um controle abrangente ele pode ser extremamente simples, não precisa ser complexo. Tá? Seria, por exemplo, você adotar um controle como foi feito no Chile nos anos 90, que é você adotar um requerimento não remunerado de depósitos sobre todos os fluxos de capitais que venham para a economia brasileira, independente da origem dele, seja investimento externo direto, aplicação em renda fixa, renda variável, empréstimo, o que for. Então você coloca a seguinte regra, olha, sobre todos os fluxos de capitais, uma parte desse fluxo, digamos 30%, tem que ser depositado no Banco Central por um prazo de 1 ano sem nenhum tipo de remuneração. Um compulsório, um depósito compulsório. Exatamente um compulsório. Exatamente um compulsório. O ministro Manteiga chegou a falar em uma das entrevistas que ainda não adotou medidas drásticas nem radicais nessa área. Existem medidas mais radicais do que essa que o senhor aponta? Não, mais radical do que essa eu não vejo. Né? Realmente, só a proibição. Isso aí seria uma paulada só. Isso é uma paulada só. Agora, uma outra coisa que a gente Qual é o inconveniente dessa medida? Não poderia, vamos dizer assim, criar uma dificuldade adicional para você fechar o balanço de pagamentos, para fechar a conta de transações correntes, que já é deficitária? Não, porque, veja bem, o investimento externo direto, que é o fluxo de capitais que vem ficar no Brasil 10, 15, 20 anos, para quem tem esse horizonte de planejamento, um compulsório por 1 ano sobre uma parte do investimento realmente não tem muita importância. Agora, para quem quer lucrar no diferencial de juros ou ficar especulando na Bolsa de Valores, certamente que esse tipo de medida é bastante nocivo em termos de rentabilidade. Então, assim, eu não vejo maiores problemas a respeito disso. Agora, mesmo isso dá para burlar. Mesmo isso dá. Tá? Por exemplo, você pode fazer superfaturamento de exportações. Tá? Então, é importante você combinar essa medida com outras medidas. Qual seria a segunda medida? Temos que reduzir esse diferencial de taxa de juros. Tá? Boa parte do problema no câmbio no Brasil advém do fato de que a taxa de juros no Brasil ela é sistematicamente mais alta do que o resto do mundo. Imagina hoje um investidor internacional, tipo o senhor Jorge Soros. Né? Ele tem 2 alternativas. Ele pode aplicar em títulos do Tesouro Norte-Americano por 10 anos e ganhar 2% ao ano, ou pode aplicar em letras financeiras do Tesouro aqui no Brasil e ganhar 10,75% ao ano. Maravilha. Por que ele vai optar? Óbvio que ele vai querer as aplicações no Brasil. Quer dizer, temos que reduzir esse diferencial de juros. Enquanto nós não reduzirmos esse diferencial de juros, nós vamos estar a todo momento fazendo o problema falando de câmbio, ou seja, daqui a 5 anos você vai me chamar neste programa aqui e nós vamos estar falando exatamente do mesmo problema, se até lá ainda existir indústria brasileira, que talvez não exista mais. O senhor já falou que o governo americano está simplesmente rodando a maquininha de fazer dinheiro. E também disse que não vê muita alternativa aí para a próxima reunião de cúpula do G20, que não está vendo nenhum cenário de solução efetiva para o problema do câmbio. Alguns economistas dizem que essas medidas americanas, na verdade, a médio e a longo prazo vão reaquecer a economia americana e, sendo uma economia que tem um PIB de 14 trilhões de dólares e tal, ela reaqueceria a economia do mundo inteiro. Você acha que essa avaliação dos economistas está correta? Olha, eu não vejo dessa forma, tá? Primeiro, porque esse dinheiro que está sendo impresso pelo Federal Reserve, na verdade, está extravasando as fronteiras americanas e está indo para outros lugares do mundo. Quando não, está sendo simplesmente entesourado pelos bancos norte-americanos. Então, a emissão monetária, por enquanto, o único efeito positivo que ela tem sobre a economia americana é uma desvalorização do dólar. Né? Mas como você tem a questão da guerra cambial, ou seja, tem uma série de países que está tentando contrarrestar esse efeito da desvalorização do dólar, então o impacto positivo dessa medida sobre as exportações norte-americanas ainda não foi sentido muito fortemente. Tá? Então, isso por um lado. Por outro lado, nós temos ainda crise em diversos países. Nós temos ainda, tirando a Alemanha, a União Europeia está ruim, a situação econômica dos países da União Europeia está problemática. Nós temos ainda o Japão, que está patinando, você vai sair, você não vai sair da recessão.
Enfim, eu não vejo com esse otimismo que esses economistas estão vendo de essa emissão gerando, então, uma fortíssima recuperação da economia norte-americana, que então vai tirar o mundo inteiro da recessão. Tá? O cenário mais provável que eu vejo é um cenário de continuidade da guerra cambial e, eventualmente... Continuidade da crise também. E continuidade e talvez até aprofundamento da crise. O governo norte-americano, nessas reuniões prévias do G20, chegou a propor como sinalizador a conta de transações correntes. Quer dizer, todos os países que tivessem superávit na conta de transações correntes, não é o caso do Brasil, mas estão aí, por exemplo, o Japão, a Alemanha, a própria China. Então, esses países teriam que desvalorizar suas moedas, que valorizar suas moedas. Quer dizer, como é que seria essa questão? Tem chance disso aqui emplacar? Podia ter emplacado em 1944 se os Estados Unidos não tivessem sido contra. Eles foram contra, isso é interessante. Voltando a Bretton Woods, está vendo como é que essas questões estão relacionadas com Bretton Woods? A delegação britânica no acordo de Bretton Woods era chefiada por John Maynard Keynes, que propôs que você tivesse a questão do desequilíbrio comercial e de contra as transações correntes fosse resolvido não só do lado de quem está com déficit, mas também do lado de quem está com superávit. Então, o que o Keynes propunha é de que o Fundo Monetário Internacional ele aplicasse algum tipo de punição para países que tivessem um superávit persistente na sua conta de transações correntes, que é justamente o que os americanos foram contra naquela época. Prevaleceu a proposta americana. Mas todo mundo tem direito de mudar de opinião. Realmente, eles têm direito de mudar de opinião. Mas então, você agora... Voltando para o mundo de hoje, você acha que a China vai fazer isso? Eles vão dizer, vocês foram contra no passado, agora querem que a gente pague o pato? Vão valorizar o iene. Mas não vão fazer jeito nenhum. Então, eu só acho que isso é uma proposta que não vai ter sequência. Não, isso aí não tem jeito. A China não deixa. O cenário está ruim. Professor, vamos mais a alguns números interessantes aqui. A participação de investidores estrangeiros na dívida pública interna do Brasil avançou de 150,6 bilhões, ou 10% da dívida total em agosto último, para 154,1 bilhões, 10,2% do total agora, novo recorde histórico. O que se pode analisar sobre essa participação estrangeira na dívida pública interna? Podemos analisar que é um excelente negócio comprar títulos públicos brasileiros. Ou seja, mais uma vez, voltamos ao problema dos juros. Dos juros, né? Quer dizer, por que está aumentando a participação estrangeira no financiamento da dívida pública brasileira? Bom, pelo fato de que, se a gente olhar as taxas de juros nos países desenvolvidos, apesar da crise, dessa tal crise fiscal que eles dizem que tem, etc., etc., nós vamos ver que as taxas de juros são muito baixas. Um título norte-americano de 10 anos de prazo de maturidade está sendo vendido a uma taxa de juros de 2% ao ano. E nós vendemos aqui, a nossa taxa básica é 10,75%. Tá? Então, você tem uma diferença de quase 6 vezes de taxa. Tá? Então, realmente, é um excelente negócio. Isso, né? Porque você sempre pode burlar, porque o IOF não é um bom mecanismo. Não é um bom mecanismo. Agora, alguns analistas estão dizendo que nós estamos, nesse momento dessa guerra cambial, o Brasil está saindo de uma situação de câmbio flutuante sujo, que é esse que o Banco Central é obrigado a ficar comprando dólares para manter a cotação e que é obrigado, volta e meia, a baixar um IOF, uma medida de IOF, subindo o IOF. E que nós estamos... Isso aí, na prática, significa que nós estamos migrando do câmbio flutuante sujo para o câmbio administrado. O senhor acha que está havendo realmente essa mudança? Não. Só teria câmbio administrado a partir do momento que o Banco Central do Brasil operasse com algum tipo de meta para a taxa de câmbio. Tá? Pode ser uma meta implícita. Mas não pode ser uma meta que só eles sabem lá no Banco Central? Não. Olhando o comportamento do Banco Central brasileiro e principalmente como ele intervém no mercado de câmbio, a gente vê que ele não tem uma meta de câmbio, ele tem uma meta de inflação. Tá? O Banco Central da Índia adotou, já faz algum tempo, um sistema que é o sistema de banda de monitoramento. Nós tivemos isso. Nós tivemos banda cambial. Nós tivemos uma banda cambial, só que é o seguinte, a banda cambial, a diferença para a banda de monitoramento é que a banda cambial é explicitada. Ou seja, ia lá o Gustavo Franco e dizia, olha, tem a banda, intrabanda, não sei o que e tal. A banda de monitoramento, ela não é explicitada. Ou seja, o Banco Central trabalha com uma estimativa para uma taxa real de câmbio de equilíbrio de longo prazo,
né? Bota uma banda que ele não anuncia, e não anuncia nem qual é a meta e nem qual é a banda, né? E deixa o mercado operar. Quando o câmbio ameaça furar ou o teto ou o piso, que ninguém sabe, só o Banco Central, ele pode decidir se intervém ou não. Observe, é uma decisão... Intervém comprando ou vendendo. Comprando ou vendendo. Mas ele não é obrigado a fazê-lo. É uma banda de monitoramento. Você está monitorando o câmbio. Então, eventualmente, se a pressão especulativa for muito forte, o Banco Central da Índia pode deixar estourar. Estoura o piso ou estoura o teto. Tá? Mas é um sistema diferente do sistema brasileiro. Tá? Então, dizer que nós estamos indo para um regime de câmbio administrado é um nonsense. Tá? Não há, por parte do Banco Central do Brasil, eu acho que deveria ter, mas não há, neste momento, nenhuma preocupação ou nenhuma meta de taxa de câmbio. O que o Banco Central faz é simplesmente enxugar um pouco a liquidez excessiva que tem no mercado de câmbio. Tá? Então, ele entra no final do dia comprando os dólares que tem em excesso, simplesmente para retirar essa liquidez excessiva. O Brasil vem utilizando muitas reservas cambiais para comprar o dólar para ver se segura o valor da moeda. Você acha esse caminho correto ou simplesmente o Banco Central está enxugando gelo aí? Olha, veja bem, seria muito pior se ele não fizesse. Tá? Quer dizer, se você não tivesse feito essa política de acumulação de reservas, como o Brasil fez, a taxa de câmbio certamente estaria muito mais valorizada do que está agora e nós não teríamos passado pela crise de 2008 tão bem quanto passamos. Tá? Foi importante ter tido essas reservas. Tá? Por exemplo, uma reserva de 100 bilhões não teria resolvido? É difícil fazer esse experimento contrafactual, né? Quer dizer, não dá para a gente voltar no passado. Pô, será que 100 daria? Não sei. Eu sei o seguinte... Ou seja, estava carregando uma reserva desnecessariamente a um custo muito elevado, como de fato de carregar esse... Não dá para saber, quer dizer, olhar para o passado e responder esse tipo de pergunta. O que eu posso dizer é o seguinte, na crise o Brasil chegou a perder 20 a 25 bilhões de dólares de reservas. Tá? Então, se você só tivesse 100, você estaria perdendo um quarto. Será que isso seria suficiente? Não sei, porque depende de como o mercado reagiria a isso. Tá? Agora, então, voltando à pergunta, de fato, seria pior se o Brasil não tivesse. Agora, isso tem um custo enorme para o Brasil. Tá? Nós temos hoje 270 bilhões de dólares de reservas. A nossa taxa de juros é 10,75%. A gente aplica essas reservas nos Estados Unidos e em outros mercados a 2%. Então, você está pagando aí um diferencial de juros de 8%, grosso modo. 8% em cima de 270 bilhões de dólares, você já faz a conta. Dá uns 20 e poucos bilhões de dólares, ou seja, entre 40 e 45 bilhões de reais por ano de custo de manutenção dessas reservas. Esse é o custo que nós temos. Alguns PACs aí. Uns 2 PACs. O câmbio administrado evitaria esse custo? Não, o câmbio, veja bem, para você ter o câmbio administrado, você tem que operar no mercado de câmbio. Tá? Então é lógico que você vai ter que comprar reservas. Agora, para ter um regime de câmbio administrado com esse diferencial de taxa de juros, realmente vai ser muito difícil. Quer dizer, o problema, então, básico, nós voltamos, então, à questão da taxa de juros. E o senhor vê alguma ligação na taxa de juros com o que o Banco Central alega, que é a ameaça de inflação, 10,75% hoje, a taxa básica de juros, porque se não fizer isso, a inflação vem, toma tudo, e nós voltamos àquele passado que nós queremos esquecer. Olha, não, veja bem, existe um problema, a taxa de juros é alta no Brasil por diversas razões. Ela tem uma razão estrutural, né? Que eu recentemente escrevi um artigo no Valor Econômico explicando qual é essa relação estrutural. Basicamente o seguinte, no Brasil nós ainda não terminamos o processo de consolidação da estabilidade econômica. Nós temos ainda instituições que são herdadas do período de inflação alta. Que instituição nós herdamos que ainda não eliminamos? Chama-se Letra Financeira do Tesouro. A Letra Financeira do Tesouro foi um título criado em 1986 para que o Banco Central pudesse operar a política monetária num contexto de inflação alta. Qual é a especificidade desse título? A especificidade desse título é que ele está protegido contra a variação da taxa de juros. Então, significa que quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o preço do título não cai. Isso é um título que a gente pode dizer que é uma jabuticaba tipicamente brasileira. Tá? Só tem aqui. Mas, na época de inflação alta, fazia sentido. Por quê? Se você tivesse um título normal é aquele que quando a taxa de juros sobe, o preço cai. Um título normal, nas condições
hiperinflacionárias dos anos 80, levaria o sistema bancário brasileiro à ruína. Imagina, o Banco Central tem que dar um aumento forte de taxa de juros para conter a inflação, e aí, quando ele dá um aumento forte de taxa de juros, os preços dos títulos despencam, os bancos ficam quebrados por causa disso. Então, você tinha esse título. Bom, foi feita a estabilização, né? Em 1994, o governo do presidente Fernando Henrique não fez nada com a LFT, e igualmente o governo do presidente Lula. Ou seja, nós temos já 16 anos, né, de estabilização feita, consolidada, e nós estamos com a letra financeira do Tesouro. Por que ela gera uma taxa de juros alta? Porque ela cria um elo indevido entre o mercado monetário e o mercado da dívida pública. Significa o seguinte: como a taxa de juros que indexa a LFT é a própria Selic, que é a taxa de juros que o Banco Central usa no dia a dia na política monetária, isso significa que a taxa de juros de curto prazo, que é a taxa de juros para conter a inflação, tem que ser exatamente a mesma taxa de juros dos títulos da dívida pública. Então, você faz com que a taxa longa e a taxa curta sejam exatamente a mesma coisa, né? Por arbitragem. Enquanto que você pega nos Estados Unidos, a taxa curta é 0,25, que é a Fed Funds Rate, e a taxa longa é 2%. Ou seja, é uma diferença de 8 vezes. Né? A taxa longa é 8 vezes maior do que a taxa curta. Então, esse mecanismo via LFT cria uma contaminação da política monetária pela dívida pública, e é uma das razões que faz com que a nossa taxa de juros seja tão alta. O déficit em transações correntes, no próximo bloco, aguarde.